feriado? Hã? É feriado. Não, porque no de 2025 está errado, não. É feriado. Hã? 2025 eu não gosto também. O quê? Você presta atenção nas suas coisas, né? Não, se dia 20 é feriado desse mês ou só do outro? Não. Pensa agora aqui. Limite de x ao quadrado mais 1 dividido por x mais 1. E o x se aproximando de 1. Esta função é um pouco diferente da outra. Por quê? Porque na outra, se eu tivesse efetivamente. Agora é importante. A outra função era assim: f de x, limite de x mais 1 com x tendendo a 3. Nenhum problema de colocar o 3 no lugar do x. Nenhum problema. Na verdade, essa função, ela limita qualquer valor aqui no x. Posso colocar qualquer valor aqui. Tá bem? Agora, aqui já aparece um problema. Qual é o problema? Se eu substituir o 1 aqui, vai ficar como? 1 ao quadrado. Ah, pera lá, dá mais uma menos 1. Perdão. Corrigindo. É que eu ia me aproximar do lado direito um pouco mais na cabeça. Imagina aqui então. 1 ao quadrado, 1. 1 menos 1 dá 0. Se eu substituir embaixo, 1 menos 1, 0. E quanto é o resultado de 0 menos 0? Não dá nenhum resultado. Não. Não tem, não pode. Não pode. Se eu disser que eu tenho 0 reais e vou dividir para mim e mais 3 pessoas, eu e meus 3 irmãos, quanto cada um vai ganhar? 0. Não tem nada para dividir, ninguém ganha nada. Mas se eu tenho 4 e vou dividir para 0, quanto é a resposta? Não há. Não há divisão por 0. Não existe divisão por 0. Então, quando a gente fala assim, 0 menos 0, nós, 0 dividido por 0, nós falamos que se trata de uma indeterminação matemática, porque ninguém sabe quanto é. Se eu digo que a divisão de dois números iguais é sempre 1, 8 por 8, 1, 3 por 3, 1, 2 por 2, 1, 0 por 0 vai ser 1 também? Não vai. Né? Então, chega um limite da matemática que nós não entendemos. Né? Nossa matemática não alcança essa resposta ainda. Nós vamos tratar como sendo um valor indeterminado. Não sabemos quanto é. Uma coisa é dizer que não tem resposta, a outra coisa é dizer que ela é indeterminada. Entendeu? Então, como é que eu representei aqui? A função vem vindo, porque para esses valores de x, eu sempre tenho um valor para y. Mas quando x for 1, eu criei o quê? Uma bolinha vazia quer dizer o quê, gente? Que o número não pertence ao intervalo. Lembra disso? Então, é um ponto de descontinuidade. Ela vem até aqui, encontra o limite e para. Ela só reinicia depois do limite. Né? Ela passa a continuar após. Então, esse daqui é um ponto de descontinuidade. Então, eu não sei quanto é o limite. Até coloquei o 2 aqui. Não sei quanto é o limite dela. Então, eu vou ter que estudar uma região próxima dela. Como, por exemplo, se eu escolhesse o número 2. Se eu substituir lá, vai ser
2 ao quadrado, 4. Menos 1, 3. 2 menos 1, 1. 3 dividido por 1, 3. Então eu já sei que quando x for 2, aí vai pegar aqui o número 3. E conforme eu vim me aproximando pela direita, eu sei que esse número vai se aproximando de alguém. Se eu calcular o limite lateral esquerdo, se eu pegar aqui, por exemplo, o 1,5 e vir me aproximando para cá, eu sei que ele vai se aproximar de um número também. Que número é esse? É o número 2. Então eu crio uma tabela e calculo as duas lateralidades e comparo. Se a lateral, se o estudo da lateral esquerda for igual à aproximação da lateral direita, se os dois convergerem para o mesmo lugar, convergirem, então eu estou dizendo que o limite é 2. Você vai ter que ir substituindo por valores próximos até chegar perto do 1. Ou indo do 0 até próximo ao 1. A gente jogou com 1,5? Seria 0,5, né? Vamos colocar aqui 0, vai se aproximando de lá. Então eu vou de 0 e vou me aproximando até chegar ao 0,9999. E vem lá, do 2 e me aproximando até chegar no 1,0000001, sei lá quanto. Mas sempre vai convergir para o número 2. Então agora, ou eu crio uma tabela para cada uma das aproximações, e vou testando uma a uma, ou então eu trabalho para retirar a inconsistência da equação. Qual que é a inconsistência? É porque ela é uma função indeterminada. Eu tenho que tirar a indeterminação da função. Como é que se tira a indeterminação da função, professor? Mostra aí para nós como é que é. Nós vamos ter que fatorar. Fatoração. Lembra o que é fatoração? O que é fatoração? Porque o número vai dividindo aí. Por 2, 3, até chegar. Isso não é simplificar? Não. Fatorar? É tipo, você tem 10, aí você divide por 2, 5. Você quer fazer, você está falando a decomposição do número em fatores primos. Como, por exemplo, o 10 dividido por 2 dá 5, por 5 dá 1, é isso? Eu estou decompondo ele em fatores primos. Aqui ficam os primos. Tá? Então não é bem isso não. Fatoração é transformar uma conta de mais em uma conta de vezes. É transformar parcelas em fatores. Quando eu somo parcelas. Quando eu multiplico, os números são chamados de fatores. Existem algumas formas de fatoração, como por exemplo, fatorar por fator comum. É o primeiro caso. Você coloca um número em evidência, aquele que é comum aos dois fatores. Vamos escrever aqui um fator. Um fator 7A. Vamos somar com outro fator. 21B. Ok? O 7 está multiplicando A, o 20 está multiplicando B, mas isso é uma conta de mais. Qual que é o fator comum aqui entre eles? 7. É o fato de ambos serem múltiplos de 7. Então eu vou colocar o 7 em evidência. Como é que eu coloco o 7 em evidência? Eu repito, 7A mais 21B. E o número que eu colocar aqui fora, eu divido aqui dentro. Então fica assim, 7, ó. 7A dividido por 7, aí vem mais. 21B dividido por 7, 3B. Agora, ó, ficou uma conta de vezes. 7 vezes A mais 3B. Então, eu quero uma conta de mais, ficou uma conta de vezes. Para eu saber se está certo, eu faço o quê? Eu desenvolvo aqui. Como é que eu desenvolvo o número que
que é um fator comum. Multiplico, aquela técnica de chuveirinho, 7 vezes A, 7 vezes 3B. Então, para eu saber se eu fatorei corretamente, eu desenvolvo. Então, para desenvolver, eu multiplico, para pôr em evidência, eu divido. Certo? Aí, eu acho que agora já é a hora de vocês abrirem o portfólio. Porque nós tratamos disso no semestre passado. Porque se você consegue o portfólio, eu não preciso ficar revisando de novo o que já foi ensinado no semestre passado. Divisão de polinômios, fatores contáveis, fatoração.